Vamos lá, começar. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei que hora que vocês vão estar assistindo a essa aula. Vou pegar o meu laser aqui. Agora eu tô com laser. Estamos aqui nesse formato diferente para continuar, poder dar continuidade ao nosso conteúdo de ciências. Eu vou mudar um pouco do que eu estava trabalhando até as últimas aulas que a gente teve. Vou entrar num assunto muito importante, que é a causa do nosso afastamento, que é vírus, né? Vamos hoje conhecer um pouco mais sobre os vírus, conhecer de uma forma geral, não somente o Covid-19, o corona, né? O novo corona que está atormentando a humanidade em 2020. E é isso, vamos lá. Nessa aula a gente vai conhecer um pouco sobre o que é um vírus, qual o tamanho de um vírus, a gente vai ter ideia o quão pequeno ele é, do que ele é feito, o que ele faz, né? Por que ele é tão temido, classificação, como que classificam os vírus, e ciclo de vida, histórico, mortalidade na história humana, né? Que aqui eu escrevi errado, histórico, mas é histórico. Corrigi agora que eu vi que está escrito errado. E as medidas de prevenção também, né? O que a gente pode fazer para não estar infectado por um vírus. Vamos lá. O que é um vírus? A gente ouve falar tanto de vírus, mas o que é um vírus, né? A gente sabe que eles são muito, muito pequenos. No próximo slide eu vou estar falando sobre o tamanho dele, explicando o quão ele é pequeno. Infecciosos. O que quer dizer infecciosos? Infecciosos são aqueles organismos que invadem células de outros organismos e ali eles se multiplicam. Esse estado de multiplicação dentro de outra célula é uma infecção. Está infectado por algum organismo. Pode ser vírus, bactéria ou algum outro micro-organismo. Outra coisa sobre os vírus. São parasitas intracelular obrigatório. O que isso quer dizer? Parasita é aquele tipo de relação em que um se beneficia e o outro sai prejudicado. No caso, o vírus se beneficia, ele se multiplica nas nossas células ou na célula de quem ele invadir, de qual organismo ele invadir, e ele se dá de bem porque ele multiplica a sua espécie e a espécie que hospedou ele sai prejudicada. Pode até morrer, mas às vezes, muitas das vezes ficam doentes, né? Obrigatório porque o vírus ele só funciona dentro de uma célula hospedeira. Se ele estiver fora de uma célula, ele cristaliza e fica igual um mineral, um grão de areia muito pequeno. Não acontece nada, não muda nada. Ele não tem um metabolismo. Ele depende de células de uma célula, pode ser de uma bactéria, de um morcego ou humana, para poder se multiplicar, se reproduzir. Eles podem ser definidos como partículas químicas que não podem se reproduzir sozinhas. Eles não têm células também, ao contrário dos demais seres vivos, eles não são formados por células, né? Necessitam de um hospedeiro celular para poder estar ativo, senão eles ficam inativos. Fora da célula não acontece nada, ele fica inativo até alcançar uma célula, invadir e causar todo esse malefício que ele causa na célula que ele hospeda. Então aqui para a gente ter uma ideia do tamanho de um vírus. Aqui, ó, tá vendo? Bem aqui, né, que vai estar meu laser. Aqui a gente tem uma escala, 1 metro. Essa pessoa aqui, uma mulher adulta, mais ou menos de 1,5 m aqui, chega até aqui, né, 1,5 m. Tá, 1 metro todo mundo tem ideia. Mais ou menos aqui, sei lá, né, que vai ser 1 metro. Agora, o que é 1 milímetro? 1 milímetro é 1 metro dividido em 1000 partes. É uma parcela de 1 metro dividido em 1000, né? 1 milímetro. Que é do tamanho de um ovo, do ovo de sapo, né? Mas quando eles colocam, a gente vê que tem muitos, né? Aquela espuma ali, tem vários, mas um só de 1 milímetro. Se a gente pegar aqui no cantinho também, ó, eu botei uma régua, 1 milímetro é o espaço de um tracinho ao outro. De 0 a 1 centímetro, você vai ter 10 milímetros. Então, de um tracinho aqui, ó, vamos pegar do 2. De 2 a esse tracinho, esse é o tamanho de 1 milímetro.
né? E o nosso olho consegue enxergar até mais ou menos, um pouco menos que 1 milímetro. Até aqui 100 micrômetros. Micrômetros, micro, é uma outra unidade de medida, micrômetro. Micro quer dizer dividido por 1 milhão de vezes. Né? Então, 1 metro dividido em 1 milhão de vezes é um micrômetro. A gente consegue enxergar até 100 micrômetros. A partir daí, a gente precisa de um microscópio para enxergar. Isso aqui é para falar o tão pequeno é o vírus, tá, gente? Ó, uma célula tem aproximadamente, pode chegar a ter 100 micrômetros. É uma célula bem grande, 100 micrômetros, que é o nível máximo que o nosso olho consegue distinguir. A partir disso, vamos precisar do microscópio de luz, esse microscópio comum, né, que a gente já consegue enxergar as células e até mesmo bactérias. A bactéria tem o tamanho de 1 micrômetro. O que quer dizer isso? 1 milímetro, que é o espaço aqui de um tracinho ao outro, cabem 1.000 bactérias. Em 1 milímetro cabe 1.000 bactérias. Então ela é muito pequena a bactéria, né? E o vírus aqui, ó, aqui a gente tem o vírus que tem aproximadamente 70 nanômetros. Nanômetro é uma outra unidade de medida que é 1 micrômetro dividido por 1.000. Então é muito, muito, muito pequeno. Esses é mais possível, você vai conseguir enxergar nos microscópio eletrônico. Né? O microscópio óptico muitas vezes não consegue chegar ao nível de nanômetro. Então o vírus é muito, muito, muito pequenininho. Aqui no lado direito, aqui em cima, né, no caso, a gente tem essa imagem que é de uma bactéria aumentada 100 mil vezes. E essa bactéria está sendo infectada por um vírus aqui, ó. Então pode ver que o vírus é muito menor que uma bactéria, né? Muito pequenininho, tá, gente? Então por isso pode estar em qualquer canto, né? Num espirro sai milhares de vírus. Pode sair naquelas gotículas de água do espirro ou da fala de alguém. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Apesar de muito pequeno, se juntar todos os vírus e botar numa balança é mais pesado do que se juntar todos os elefantes. Tem muito vírus. Né? Só que eles são minúsculos, a gente não consegue enxergar. Tanto é que para descobrir o vírus, nós tivemos que inventar o instrumento, né? O microscópio. Sem o microscópio a gente não ia saber que essas doenças eram causadas por vírus. Isso aí é o avanço da ciência, né? Que vem trabalhando nisso há muito tempo. E do que é feito o vírus? Né? Do que esse vírus é feito? Tem um vírus mais simples, que é feito basicamente pelo material genético, aqui em verde, que pode ser tanto DNA quanto RNA. Eu vou explicar um pouco melhor isso depois, o que são isso. Mas é o código genético, é onde está o código da vida, né? Está aqui nesse ácido nucleico, no interior. E em volta, protegendo ele, você vai ter o capsídeo, que é uma cápsula de proteína que vai proteger esse material genético. Esse é o vírus mais simples, que a gente fala de vírus não envelopado. Tem o rotavírus, papilomavírus, parvovírus, adenovírus, que é o vírus, adenovírus da pneumonia, se eu não me engano. E você tem um vírus que tem uma estrutura a mais de proteção, que ele vai ter o material genético aqui, né, o código genético no interior, vai ter o capsídeo, essa cápsula de proteína formada basicamente de proteína e gordura, e em volta você vai ter uma outra cápsula, essa de gordura e proteínas, que é basicamente isso aqui. Essa imagem aqui é como se fosse o vírus partido ao meio, né? E você tem aqui o material genético, o capsídeo, igualzinho esse aqui, só que além desse você vai ter um envelope, que esse envelope é mais ou menos essa estrutura que a gente está vendo aqui, que é formado por gordura, proteína e alguns açúcares. Né? E o que faz um vírus? Por que ele é tão temido e perigoso? Por que a gente tem que ter medo dele mesmo? Apesar de tão pequenininho, por que a gente tem que ter medo do vírus? Então, ele muda a rotina da célula. Ele boicota o trabalho da célula. Né? Todo ser vivo, fora os vírus, que alguns dizem que é ser vivo, outros dizem que não é, mas enfim, ele consegue se reproduzir dentro de uma célula. Então vamos tratar ele aqui como um ser vivo. O
que ele faz? Ele invade células. Pode ser célula de bactéria, de ser humano, de peixe, de planta, de qualquer coisa ele invade. Tem vírus que invade essas células e altera o funcionamento dela. Mas então vamos entender um pouco como que uma célula funciona. A gente tem aqui uma célula. Isso aqui é uma imagem real que foi desenhada artificialmente, colorida artificialmente. Então, aqui em volta você vai ter a membrana da célula, que é o que divide uma célula da outra, né, como se fosse a parede da célula, né? Essa membrana que é feita de gordura. É basicamente uma gordurinha ali protegendo a célula. Aqui você vai ter o líquido, o citoplasma, mas vamos aqui, ó, ao núcleo, onde está o código genético. O código genético das células humanas está no DNA. Né? Aqui a gente tem o DNA, dupla fita, dupla face aqui, ó, dupla hélice. Essa fita que é onde está o código da vida. O que ele faz? Né? Aqui você tem um código, uma informação que ele vai mandar uma mensagem para uma dessas estruturas aqui que chama ribossomo. O que esse ribossomo faz? Ele lê a mensagem que veio do DNA e vai sintetizar proteínas. Essa mensagem vira aminoácido e esse conjunto de aminoácidos formam as proteínas, que vai definir o que essa célula vai fazer. Esse é o trabalho da célula. Basicamente, todo ser vivo, as células fazem isso, tanto de uma bactéria como a de um humano. Então, o que faz a célula? Ela tem uma informação genética no DNA. Esse DNA manda uma informação por um RNA mensageiro, que leva essa mensagem até um ribossomo. Esse ribossomo é uma estrutura que lê essa mensagem e transforma isso em proteínas, que vai ser, por exemplo, a hemoglobina é uma proteína, né? Tem uma informação lá no gene, dentro do DNA, que quando for transcrito vai ter essa proteína, que é, no nosso caso, a hemoglobina carrega o oxigênio, né? E tudo isso é o trabalho de uma célula. O vírus não tem, o que ele faz? Ele carrega o seu material, ele deposita o material, o genoma dele, o material genético dele, que se acopla ao DNA da célula que hospeda ele, e o que ele faz? Ele altera o funcionamento dessa célula, ele invade e altera, e bota essa célula para produzir mais vírus, né? Ele invade a célula, altera o funcionamento dela, e bota para fazer mais vírus. Essa célula vai encher de vírus, chega uma hora que ela vai explodir e esse que entrou um vírus numa célula, agora vai sair, às vezes, milhares de vírus dali. Né? Então ela foi infectada, ele conseguiu invadir ela, boicotou o sistema dela aqui de produção, produziu mais vírus e foram infectar outras células. Esse é o que o vírus faz. Altera. E ele tem vírus para qualquer tipo de célula. De um morcego, que a gente tem uma salmonela, que é uma bactéria, fungo, um bodinho aqui, bem bonitinho, invade também as células dele, das plantas, do que é um paramécio, que é um protozoário, do professor, de qualquer um invade, né? Todo mundo já foi invadido por um vírus, sua célula. Né? Como que a gente classifica? Acredita-se que tem aproximadamente 40 mil vírus, tipos diferentes. Eu vi um dado desse num site de uma universidade, mas que é muito inconsistente ainda. Estimam que seja aproximadamente 500 mil tipos diferentes. Sem falar que eles são muito simples e estão mudando a todo momento. Então, vão surgindo novos vírus. E para classificar esses vírus, pode ser de acordo com o corpo dele. Você tem o poliédrico, esse vírus aqui que tem vários lados, assim, vários triângulos bem cheio de quina. Você tem esse esférico influenza, né? Que é um vírus esférico. Você tem ele helicoidal, que todo enroladinho, que é o vírus do tabaco. Foi o primeiro vírus a ser estudado, que ele infectava folhas de tabaco e diminuía a produção. Aí foi através deles que até descobriu a existência do vírus. Né? E esse aqui todo diferentão, a gente fala que essa forma é a complexa, que é o bacteriófago. É vírus que invade bactérias. Né? Ele altera. Aqui tem imagem de algum vírus, um bacteriófago, do tabaco, ou do HIV, que a gente pode ver o envelope, né? O capsídeo e lá dentro o material genético. Eles também podem ser classificados porque o vírus é o seguinte, nossas células animais, são todas, o material genético dela é formado por DNA,
Mas no vírus não. No vírus pode ser por DNA de fita dupla, ou que uns tipos de vírus tem assim, o bacteriófago que eu acabei de falar tem assim, DNA de fita dupla, muito parecido com o nosso. Você tem de fita simples, de fita única, RNA de fita dupla, RNA de fita única positiva, RNA de fita única negativa. Então, pelo conteúdo genético desse vírus, você consegue também classificar o vírus da raiva, o vírus ebola, do HIV, por essas diferenças no material genético. Como que é o ciclo de vida dos vírus, né? Como que ele faz e como que ele age? Então, ele está lá cristalizado fora de uma célula. Ele alcança uma célula, geralmente, esse que no caso do Covid, né? Ele entra pelas mucosas, ou pela boca, ou pelo nariz, ou pelos olhos. Né? Muitas das vezes é o dedo que leva esse vírus até lá, né? Você encosta em alguma estrutura e alguém espirrou ali, deixou uns vírus, ele tem um tempo de vida em certas estruturas, eu vou falar disso daqui um pouco. E é isso. Então, a pessoa espirrou, alcançou a mucosa, estava com coronavírus, por exemplo, ou vírus da gripe. Ele alcançou sua mucosa, invadiu o seu corrente sanguínea e vai se alojar nas células específicas que eles gostam de invadir. Eles têm alguns tipos de certo vírus, tem alguns tipos de células específicas que eles invadem, né? Por isso que tem vírus que atacam o humano e não atacam um outro animal e vice-versa. Tem vírus das plantas que é inofensivo para os humanos e assim, eles são bem específicos nas células que eles invadem. Então aqui é o processo dele. Ele chega, encosta na célula, deposita o material genético, vai replicar, vai multiplicar o número de vírus lá dentro, porque vai botar o vírus para trabalhar para ele, vai montar esses vírus e soltar eles para infectar outras células. Esse é o ciclo dele, né? Esse é o ciclo que a gente chama de ciclo lítico, que é o que ele comanda a célula para produzir mais vírus. Tem um outro ciclo que é o lisogênico, no qual ele faz esses primeiros processos, deposita o DNA, o seu material genético, pode ser DNA ou RNA, dentro da célula. Esse DNA vai se acoplar ao DNA da célula hospedeira, mas só que ele não vai interferir em nada, vai ficar ali. E essa célula vai dividir já com o DNA do vírus que infectou essa célula. Nesse caso, no ciclo lisogênico, ele não altera o funcionamento da célula, a célula não fica doente. Quando a gente vê o sintoma dela fica doente é nesse aqui, ó, né? No ciclo lítico, certo? Vamos lá para o próximo. Dilema dos vírus, né? Porque o vírus é o seguinte, ele depende de uma célula para viver. Então, ele depende de seus hospedeiros para sobreviver. Se são muito bem sucedidos, se o vírus é muito forte e ele mata seu hospedeiro, né? Por exemplo, o vírus da gripe aviária, a gente vai ver mais daqui um pouco, que 60% das pessoas que são contaminadas por ele morrem. Então é um nível muito alto de mortalidade. Mas se eles são muito bem sucedidos, mata o seu hospedeiro, o hospedeiro morre, ele também vai morrer, porque se ele acabar com o seu hospedeiro, não vai ter aonde ele lugar para ele se reproduzir. E se eles forem muito passivos também, né, muito tranquilo, o nosso sistema imunitário vai lá e destrói ele. Então ele tem esse dilema aí, ele tem que ficar no meio termo ali para ele poder se manter, né, no meio aí das pessoas ou de onde ele gosta de ficar, nas células que ele curte. Então aqui algumas doenças, né, relacionadas a tipos específicos de vírus que, ó, esse aqui, ó, que invade o vírus que invade a meninge, que é uma membrana que a gente tem do cérebro. Eu já peguei a meningite, né? Eu peguei uma meningite viral. Todo mundo já meningite é perigoso, nem todo mundo pegou. Quem pegou também que falou comigo é o professor Padoca de matemática, que também já teve. Mas é poucos que escapam, é perigoso. A viral é um pouco mais tranquila, a bacteriana é mais complicada. Vamos ver outros aqui. O vírus da hepatite, né, que ataca as células do fígado. A faringite, que ataca da faringe, células da faringe. Vamos ver outro. Sarampo,
catapora, rubéola, são vírus que atacam as células da pele, né, o tecido epitelial ou da epiderme. E também tem aqueles que são transmitíveis através de doenças, são transmissíveis sexualmente, né, os DST, herpes, papilomavírus e HIV. Então, aqui tem um monte de vírus, né? Se eu desse um espirro em alguma estrutura, pode encher de vírus. E olha aqui, ó, a sobrevida do coronavírus, no caso, que é o vírus que está atormentando atualmente. Num aço inoxidável, numa panela, num talher, ele vive 3 dias. Se a pessoa espirra, depois de 3 dias ele está lá ainda. Né? Por isso que tem que limpar com sabão. A gente vai ver que o sabão destrói ele totalmente. Ou com álcool em gel. No plástico também fica 3 dias. Então tem que lavar. Comprou uma garrafinha d'água, alguma coisa. Vai saber se o cara não espirrou ali sem querer. Pensa que tampou e não tampou. No papelão 24 horas. No cobre 4 horas. E na poeira, essa poeira de casa também. Pode ficar até 2 horas e meia, né? Então, perigoso. Tem que estar cuidando da higiene da casa, os cuidados extras. Né? Vamos ter que nos reeducar agora. Porque não é brincadeira, não. Tem alguns vírus famosos que a maioria das pessoas já pegou. Cachumba eu peguei. Cachumba é uma infecção viral que afeta as glândulas parótidas. São as glândulas que tem aqui que produzem saliva. Ela aqui tem uma imagem, uma glândula normal, e ela incha, fica grande, dá febre, fraqueza, perda de apetite, dor de cabeça, e o principal sintoma é esse inchaço nas glândulas. Uma vez que pega, a maioria dos adultos e crianças recupera sem grandes complicações em 2 semanas. Após a cura, a pessoa é considerada imune. Mas em alguns casos podem ter novamente. Aqui, como a gente viu, ele é um vírus envelopado. Tá vendo? Que a gente já consegue botar ele num grupo de envelopado. Outro vírus famoso do resfriado e da gripe. Né? A diferença de um para outro está na agressividade da ação, né? dos sintomas. Eles entram também pelas mucosas, né? A pessoa espirra, entra em contato com a boca, o nariz. No caso, resfriado, esse vírus se aloja nas vias aéreas do nariz e da garganta. Dá alguma febre, alguma coisa, mas a gripe é um pouco mais forte e ela já invade células de todo o extrato respiratório, desde a laringe, faringe, dos brônquios, né? E pode ter febre. Porque o que é a febre? Essas células foram invadidas pelos vírus, né? Aí começa a alterar o funcionamento dela e ela manda uma mensagem. Essa mensagem é, opa, tá tendo algo... Chama a polícia aí que foram invadidas essas células. E chega às nossas células de defesa, do nosso sistema imunitário, né? E vai combater o vírus e também essas células que foram infectadas. Essas células que foram infectadas, geralmente, o nosso sistema imunitário destrói elas. Então causa um prejuízo para o nosso corpo, né? Essa guerra está acontecendo dentro da gente. Por isso que sobe a temperatura e fica inflamado. É esse período desse combate do nosso sistema imunitário ao vírus e também às células que ele foi infectado. Todo mundo aqui já teve alguma gripe. E todo ano tem um período de gripe. Ele vai começar daqui um pouco, esse período, né? Aqui eu só coloquei esse aqui do H1N1, que ele mostrou que a pessoa, quando está com esse vírus, fica um pouco mais irritada, com as vias irritadas e pode espirrar com mais facilidade. No espirro tem aproximadamente 3.000 gotas liberadas. E elas podem ficar planando no ar por aproximadamente 40 minutos. A gente viu lá o tamanho do vírus, né? Que um vírus ele pode ter, em 1 milímetro, dá para ter aproximadamente 10.000 vírus. Uma gotícula dessa, 1 milímetro até maior às vezes, né? De uma dessas 3.000. E cabem 10.000 vírus, aproximadamente. Assim, um cálculo rápido aqui pelo tamanho do vírus. Então, se a pessoa está muito infectada, dá um espirro desse, ele fica 40 minutos, se espirra em cima de um ácido inoxidável, igual de uma panela, pode ficar até 3 dias num plástico. Então, tem que tomar cuidado. Ele é pequenininho, ele consegue invadir a gente fácil. Tem os famosos arbovírus, que são os vírus que é transmitido de um inseto para a gente.
Como o mais famoso e muito perigoso aqui no Brasil, o vírus da dengue. Também já peguei dengue e peguei zika. Chikungunya não peguei não, graças. Porque esses três vírus são transmitidos pelo inseto o Aedes aegypti. Ele é tão pequenininho que ele fica na baba, no cuspe do mosquito. E quando o mosquito, se o mosquito estiver infectado com esse vírus, quando ele pica a gente, a fêmea do mosquito, né, que tem o hábito de hematófago, de se alimentar por sangue, com sangue, quando ela chupa nosso sangue, ela deixa ali também, pode, se ela estiver infectada, deixa o vírus da dengue, da chikungunya ou da zika, né, que são vírus perigosos, período de chuva. E como combate? Um vírus igual esse outro, a gente tem que esconder, porque não tem outro jeito, a gente não enxerga ele, não sabe nem onde ele está. Agora o da dengue, da zika e da chikungunya, que também mata muito no Brasil, né, principalmente tropical, que chove muito, a gente tem que combater água empoçada. Tem que fazer isso. Não pode deixar água empoçada, que é criador de mosquito da dengue, que transmite dengue, chikungunya e zika. Vamos ficar alerta nisso também, que doença viral não é brincadeira. Vamos ver isso agora, o histórico de mortalidade. Ela já vem, mesmo antes de conhecer o vírus, ela mata e ninguém sabia o que era. Chamava de peste, a peste negra, que aconteceu de 1347 a 1351, matou 200 milhões de pessoas. E lembrar que nessa época a população não era tão grande quanto é hoje. Não sei nem se tinha 1 bilhão, eu vou procurar saber. Mas eu sei que ela era bem menor a população, né? Então muita gente morreu aqui. Uma porcentagem grande da população mundial. A varíola matou em 1520, matou 8 milhões. Gripe espanhola, que foi uma gripe que matou muito aqui no Brasil também. Foi na Primeira Guerra, foi o período ali da Primeira Guerra Mundial, 1918 a 1919, matou 50 milhões de pessoas. Começo do século passado. E a varíola teve o retorno no século XX e matou 300 milhões de pessoas. É muita gente. Teve vários vírus. O ebola, que aconteceu em 2014, matou 11 mil. O ebola é um vírus muito perigoso, né? A taxa de mortalidade dele é alta. Então, aqui a taxa de aqui esse gráfico é a taxa de mortalidade, porcentagem de quem é infectado que morre. E aqui essa coordenada aqui é o quanto ele é transmissível, né? Alguns vírus transmitem muito fácil, outros nem tanto. O coronavírus é considerado um vírus de transmissão rápida, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado, ficar quietinho em casa e lavar bem as mãos. Ó, da gripe aviária aqui, ó, 60%. A pessoa pegou, tem 40% de chance de viver. Então, ele é um gripe de taxa de mortalidade bem alta. O ebola, 50%. Ele apareceu em 2014. Né? Por isso que tem que investir em ciência, escutar o que a ciência diz, porque são as pessoas mais preparadas, são os virologistas, as pessoas que estudam sobre os vírus, né? E para isso tem que ter incentivo de pesquisa, isso é muito importante. É a nossa vida que pode ser salva com esse tipo de conhecimento, né? Então, a varíola, 30%, por isso que a mortalidade dela foi tão alta. Os coronavírus ainda são incertos, né? Porque é muito novo ainda, né? É um vírus novo, um novo coronavírus, né? De dezembro de 2019. Se eu não me engano, foi o primeiro chinês, acho que surgiu na China. E é isso. Como que a gente previne, gente? Tem algumas medidas que a gente pode tomar para não estar infectado com esse vírus. Uma delas, tomar uma aguinha aqui, né? Tomar bastante água também. Se alimentar bem. Isso aí. Prevenção contra o corona, que é o vírus. Eu vou fazer uma outra falando só do corona. Tá bom? Esse foi pra gente conhecer um pouco, de forma geral, sobre o vírus. Prevenção contra o coronavírus. Evitar encostar a mão no rosto antes de lavar a mão. Evitar encostar a mão no rosto. É a melhor coisa. Está sempre lavando a mão com sabão. O sabão destrói, que eu já vou falar disso já. O sabão destrói a estrutura do vírus. Então ele vai de ralo. Lavar as mãos 20 segundos. Não é aquele abre daqui e já fecha daqui, não. É lavar, passar sabão. Lavar naquelas partes que
não costuma chegar, lavar bem as mãos, enxaguar, tá livre de estar com o vírus na mão. Não precisa encostar, mas se encostar já não vai ter. Lembrou, vai lavar de novo. Tá? Limpar os objetos de uso coletivo antes de usá-los. Limpar com álcool ou com sabão. O sabão resolve. Lavar depois de usar, por exemplo, maçaneta. Maçaneta é um lugar que todo mundo bota a mão. Né? Talheres, copos, teclado, celular, limpar também, que você fica falando, imagina o tanto de cuspe e baba que vai nesse celular. Então tá sempre passando um aguinho com detergente ou um álcool. Manter distância das pessoas, principalmente as que estão com sintoma, tossindo. Nem sempre é corona, mas evita 2 metros para mais de distância. Tá? Às vezes na sua casa você tá aí tem alguém tossindo por um outro motivo, né? Que não seja corona, tomara. É, evitar estar perto, estar sempre aconselhando a lavar a mão, e é isso, vamos cuidar. Evite cumprimentar, ver a pessoa vai ali no mercadinho comprar comida que tem que ir, né? Mas sair o mínimo possível. Viu uma pessoa só, opa, tá bom, não precisa ir lá abraçar, dar beijo não. Quando passar isso, uma hora vai passar, a gente volta a ter aquele calor humano. Por enquanto, vamos ficar mais na nossa, mais quietinho, né? Como que o sabão, esse outro slide aqui, essa outra parte aqui, como que o sabão destrói o coronavírus, né? Aqui a gente tem um vírus, lembra, né? Um envelope, as proteínas, uma gordura. O sabão chega nessa gordura e destrói essa gordura. Aí o material genético fica exposto e vai por água abaixo. Né? Imagina uma mão cheia de gordura. Você bota o detergente, ela não começa a separar essa gordura. Você pode fazer a diferença assim: tem uma água, bota óleo. Vai formar uma gota de óleo. Quando você joga o detergente, esse óleo vai ficar vários pedacinhos pequenos. Por quê? O detergente quebra a ligação desse óleo. E é isso que ele faz com o vírus. Ele quebra a estrutura que envolve ele e ele fica inativo. Ele sai da mão também e vai de ralo e dali ele não volta a infectar ninguém mais. Né? Prevenção contra. Alguém tosse perto de você, você encosta em uma gotícula de um doente deixado em algum lugar, você vai lá, a pessoa às vezes você nem viu, encostou ali naquela maçaneta que a pessoa espirrou na mão, encostou na maçaneta, você pega, põe no olho, está infectado. Por isso a gente está tomando essas medidas tão drásticas, né, que vai ter problema, eu sei que vai ter problema na economia, alguma coisa, mas é questão de vida, né? E com isso a gente não pode brincar. Por isso que tem que tomar muito cuidado mesmo, não pode levar na brincadeira. Tá bom? A ciência está falando, está o mundo inteiro falando que é perigoso. Como a gente viu, já teve outras fases na história que o vírus chegou e mataram muita gente. Né? E ninguém quer morrer. Vamos nos prevenir para a gente continuar. Então é isso, gente. Eu vou passar algumas atividades no texto. Vamos cuidar, ficar de quarentena, ficar em casa, lavar bem as mãos, ter medidas higiênicas, beber bastante água, se alimentar bem, para quando passar isso aí a gente sair disso aqui muito melhor do que quando a gente entrou, tá bom? Um beijo para todos e vamos ver se deu certo esse vídeo. Cadê? Como que eu fecho isso? Fechei. Parar, gravar.